Seria uma menina do ensino médio a semente do lockdown? E o que realmente está acontecendo em Manaus? Meu nome é Marcelo Pontes e este é o Verdade Política. Nesse vídeo, vamos revelar que homens de valor que defendem a verdade sempre serão perseguidos por suas palavras. O ano de 2020 foi marcado pela mais longa experiência social de restrições da história da humanidade, mas também será lembrado pelos maiores erros cometidos em nome da ciência. Começando pela OMS, que confiou nos dados chineses e por muitas vezes negou a transmissão de humano para humano do novo coronavírus. Na esteira que levaria o mundo ao colapso, os erros cometidos pela Itália seriam fundamentais ao propagar o medo nos 4 cantos da Terra. A doença Covid-19 afeta desproporcionalmente pessoas com mais de 65 anos. Os idosos eram o grande alvo do coronavírus. A grande maioria sofria de outras doenças, e mais de 40% das vítimas viviam em lares de idosos, onde a expectativa de vida média após a internação é de apenas 5 anos. A Itália possui a população mais velha do mundo e, portanto, deveria direcionar seus esforços para as áreas mais vulneráveis. Os asilos e lares para idosos contavam com mais de 500 mil de idosos. A Itália nunca cuidava dos seus idosos e na pandemia não foi diferente. Havia superlotação, inadequação da estrutura física e de gestão, e durante a pandemia não havia equipamentos básicos para higienização. Além disso, em muitos casos, pessoas contaminadas foram transferidas para os asilos. Quarentena é a reclusão de indivíduos ou animais que estão doentes ou que tiveram contato com a fonte transmissível da doença. A origem da palavra vem da língua vêneta, designando o período de 40 dias, em que as embarcações deveriam ser isoladas durante a epidemia da peste negra, nos séculos XIV e XV. Porém, o isolamento de pessoas doentes já é uma prática antiga. Muitos devem conhecer o Vale dos Leprosos, um local onde os leprosos eram deixados para morrer. No tempo de Jesus, o Sinédrio criou muitas leis. Uma das leis dizia que a distância mínima que alguém poderia ficar de um leproso era 2 metros. Mas se estivesse ventando, a distância mínima seria de 45 metros. Os leprosos eram obrigados a viverem fora das divisas, e se um líder judaico visse um leproso dentro da cidade, deveria tirar uma pedra e dizer: "Vá embora, não contamine outras pessoas." Porém, Jesus tratava os leprosos de uma forma diferente, segundo Mateus capítulo 8, versículo 3. Depois que ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Então o leproso chegou e se curvou diante dele, dizendo: "Senhor, se apenas quiser, pode me purificar." Assim ele estendeu a mão e tocou no homem, dizendo: "Eu quero, seja purificado." Ele foi imediatamente purificado da lepra. Jesus lhe disse então: "Tenha cuidado de não contar nada a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e ofereça a dádiva que Moisés determinou, em testemunho para eles." Diferente de Jesus, nessa pandemia vemos com muita frequência líderes tomando para si o discurso da cura. Mas é mera propaganda. Fora dos holofotes, eles apedrejam o povo como se fosse leproso. A Itália não entendeu a definição de quarentena e decidiu isolar a população, independente se alguém tivesse ou não contato com a doença. E o mundo seguiu na mesma linha. O lockdown mundial foi o mais longo período de silêncio da história humana.
No artigo publicado no American Institute for Economic Research, Jeffrey Tucker afirma que a expressão distanciamento social foi usada pela primeira vez pelo New York Times em 12 de fevereiro de 2006. A ideia, criada há 14 anos, não por epidemiologistas, mas por uma simulação de computador, visava o isolamento das pessoas em suas residências. Em 2020, no início da pandemia, o New York Times retomou a velha história. Há 14 anos, dois médicos do governo federal, Richard Hatcher e Carter Mather, reuniram-se com um colega numa lanchonete no subúrbio de Washington, para fazer a revisão final de uma proposta que eles sabiam que não seria levada a sério. Dizer aos norte-americanos para ficar em casa, longe do trabalho e da escola, na próxima vez que o país fosse atingido por uma pandemia mortal. O mais surpreendente dessa história é que o atual modelo foi baseado no projeto de pesquisa do ensino médio, realizado por Laura Glass, de apenas 15 anos. Laura era filha de um cientista que trabalhava na Sandia National, um laboratório focado na segurança nuclear nos Estados Unidos. Laura criou no computador um modelo que simulava como as pessoas interagiam. Em seu trabalho, foi demonstrado que em simulações, uma criança entra em contato com cerca de 140 pessoas por dia. Só se for uma criança que frequenta baile funk. Com base nisso, seu programa mostrou que numa cidade hipotética de 10 mil pessoas, 5 mil seriam infectadas durante uma pandemia se nenhuma medida fosse tomada. Mas apenas 500 seriam infectadas se as escolas fossem fechadas. Outros modelos surgiram, porém estes modelos, executados em computadores, erram, como foi notado pelas projeções divulgadas pelo biólogo Attila Yamarino. Esses erros ocorrem porque os dados, as informações que devem alimentar o computador, mudam conforme avança a epidemia. Além disso, questões sociais e culturais acrescentam variáveis que não são avaliadas por estes modelos. Antes de aplicar tal medida, algumas perguntas teriam que ser respondidas. Afastar as pessoas de seus respectivos trabalhos realmente diminui o número de contatos sociais? Essa proposta pode ter resultados diferentes levando em conta os aspectos sociais. Talvez em países mais frios ou em culturas mais isolacionistas, a resposta possa ser positiva. Mas em países tropicais, onde as pessoas criam dependências sociais, a restrição pode resultar em um maior nível de contatos sociais. Muitas pessoas que aderiram à campanha Fique em Casa foram contaminadas, algumas sem saber como. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, ficou surpreso ao divulgar que 66% dos contaminados estavam cumprindo o isolamento em suas casas e 18% estavam nas casas de repouso. Outra pergunta que deveria ser feita é: qual o tempo necessário e o peso do isolamento social até alcançar a imunidade? Esse tempo e peso seriam viáveis a longo prazo? Essa pergunta seria importante no passado, pois os modelos de lockdowns colapsaram após alguns meses, quando foi percebido que seria impossível mantê-los. Ao colapsar, a função do lockdown foi amplamente questionada. Os Estados Unidos realizaram experimentos em grande escala. Em março e abril, decretaram bloqueio, e em maio, a abertura com restrições. Por mais contraintuitivo que seja, as análises estatísticas mostraram que o bloqueio da economia não conteve a propagação da doença, e a reabertura não desencadeou uma segunda onda de infecções. No início, mesmo sabendo que não havia precedentes, a medida foi aplicada. Mas agora, as evidências provam que os bloqueios eram um tratamento caro, com efeitos colaterais graves e benefícios quase nulos para a sociedade. É claro que algum nível de restrição deveria ser implementado, porém mais inteligente e eficiente. O isolamento vertical ou isolamento inteligente, como foi aplicado no Japão e na Coreia do Sul, seriam opções mais plausíveis. Evitaria o problema da ressaca do isolamento social, que fez parte da população perder a confiança no método. Medindo desde o início do ano até o ponto máximo de bloqueio de cada estado, que varia de 5 a 18 de abril, verificou-se que os bloqueios estão relacionados a uma maior disseminação do vírus. Os 5 locais com os bloqueios mais severos, Distrito de Colômbia, Nova York, Michigan, Nova Jersey e Massachusetts, tiveram o maior número de casos. Em uma comparação com 50 países, uma equipe da Universidade de Toronto descobriu que a mortalidade ocorria em lugares com populações mais velhas e maiores taxas de obesidade. Mas a taxa de mortalidade não era menor em países que fecharam suas fronteiras ou aplicaram lockdowns. Ao estudar o intervalo de tempo entre a infecção e a morte, Simon Wood, da Universidade de Edimburgo, concluiu que as infecções na Grã-Bretanha já estavam diminuindo antes do início do bloqueio do país no final de março.
No Brasil, o pesquisador Bruno Campelo de Souza chegou à mesma conclusão. O presente artigo, por outro lado, fornece evidências empíricas que sugerem fortemente que, pelo menos no Brasil, a adoção de medidas restritivas que aumentam o isolamento social agravou a pandemia, por A. Aumentando o número máximo de mortes, B. Reduzindo o tempo para atingir esse pico, e C. Aumentando o número total de mortes em mais de 10%. Independente se as pessoas estão seguindo ou não os devidos protocolos, esses são os fatos já apresentados em trabalhos científicos. Manaus é outro exemplo. Ao analisarmos o plano do governo estadual, percebemos uma abertura gradual de maio a junho. Porém, analisando as curvas, nos meses seguintes, não vimos um aumento. Porém, o que explicaria o aumento de casos no mês de janeiro? E a resposta é muito simples. Todos os anos, a procura por oxigênio aumenta neste período. Com a queda da temperatura e alta umidade, todos os anos Manaus enfrenta casos de síndromes respiratórias entre janeiro a março. No ano passado, antes do Covid-19, a influenza fazia vítimas em Manaus e os respiradores eram sempre acionados. Sabendo disso, o governador, assim como o prefeito de Manaus, poderiam reagir. Afinal, o Fundo Nacional de Saúde liberou 716 milhões ao Amazonas. Os recursos destinados ao combate ao novo coronavírus no Amazonas ficaram em segundo lugar na lista de repasses do Fundo Nacional de Saúde. Infelizmente, o Amazonas está atolado na corrupção, enquanto seus cidadãos sofrem com um dos piores atendimentos à saúde no país. Em 2016, um bebê morreu usando uma garrafa PET no lugar da máscara de oxigênio. O Amazonas possui um problema antigo, que torna o coronavírus um vírus perigoso: a corrupção. Muitas fake news rolaram na internet, afirmando que Maduro estaria enviando gratuitamente o oxigênio a Manaus. Quem está enviando os oxigênios não é Maduro, mas sim a empresa White Martins, que afirmou em nota: por se tratar de uma pandemia global e que afeta todo o país, o cenário logístico na região, que por si só já é extremamente desafiador por não contar com o acesso terrestre, fica ainda mais complexo. Por isso, a empresa vem implementando uma grande operação por vias fluviais e aérea, em cooperação com as autoridades governamentais e as Forças Armadas, para trazer oxigênio de fábricas localizadas em outros estados. A White Martins já identificou a disponibilidade de oxigênio em suas operações na Venezuela e, neste momento, está atuando para viabilizar a importação do produto para a região. Apesar do oxigênio não ser de propriedade da Venezuela, Nicolás Maduro, ao assinar o decreto de estado de exceção e emergência econômica em 2017, tornou obrigatória a autorização para qualquer exportação. Nessa história, todos os verdadeiros defensores da liberdade são vendidos como vilões, e aqueles que são verdadeiros vilões, homens autoritários, são vendidos como salvadores. Isso explica porque Jesus, o homem que ajudou os enfermos, principalmente os leprosos, era tão perseguido. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, você financia o nosso canal. Então curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.